Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre santidade. E a lição de hoje, lição de número 7, tem como tema Santidade de dentro para fora. Esta é uma verdade muito importante. Nós vamos ver, durante o estudo da lição, os ensinamentos que Jesus nos apresenta quando ele tem um confronto com os fariseus sobre que a santidade ela é, antes de tudo, proveniente. Ela é, antes de tudo, algo que acontece no interior. É óbvio que as nossas condutas, é óbvio que isso reflete no nosso exterior, com nossos comportamentos, com nosso caráter e assim por diante, e nossas obras de modo geral. Mas antes de tudo, a santificação, a santidade, ela começa no interior, porque se nós temos uma boa conduta externa, mas que não é resultado de uma vida dedicada a Deus, de uma vida transformada pelo Espírito Santo, não é resultado de uma vida governada pelo Espírito Santo, por mais que nós vivamos boas obras, que nós desenvolvamos atividades que sejam louváveis, não passa de religiosidade, não passa de farisaísmo, não passa de legalismo. E nós não podemos confundir religiosidade e legalismo, excesso de regras, excesso de estatutos, né, com vida transformada, com vida pura que inicia no interior. Nós não podemos ter essa confusão, né? Não podemos ter este erro, esse engano. Santidade é uma coisa, legalismo é outra coisa. Seja assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo, você que faz uso dos slides da CPAD na sua igreja, seja na escola bíblica ou em qualquer outro momento, tenha mais tempo para estudar sendo assinante do ebdenfoco.com. Isso mesmo, nós temos os slides da EBD prontos para serem usados e você não precisa gastar tempo produzindo slides. O conteúdo da assinatura são os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus. Nos bônus nós temos os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive curso de capacitação para professores. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou fale conosco pelo WhatsApp, né? 984092869. Não esqueça, né? Fale conosco no WhatsApp que a nossa equipe estará atendendo você. Pois bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23 e 27. Jesus, né, em um dos seus confrontos com os fariseus e os mestres da lei, né, os escribas, ele os chamou de sepulcros caiados. Os sepulcros caiados são aqueles sepulcros que são bem feitos, bem organizado, bem desenhado, com boas cerâmicas, né, pintados, com ornamentos, né, que naquela época já se fazia e hoje ainda faz muito, né? Você vai nos cemitérios, tem muitas
muitas covas, né? Muitas catacumbas que são bem organizadas, que parece um monumento, né? São bem bonitos, bem pintados, bem ornamentados, né? Mas por dentro tem podridão, né? É bonito por fora, mas por dentro tem podridão. Era isso que Jesus estava dizendo dos fariseus e dos escribas. Eles se vestiam muito bem, eles falavam muito bem, eles eram rigorosos nos seus costumes, né? Mas eles eram cheios de maldade, eles eram cheios de pecados, eles eram cheios de cobiça, de ódio, eles eram vaidosos, arrogantes. Então Jesus diz: vocês são como um sepulcro bem organizado. Por fora tem umas lajotas bonitas, por fora tem arranjos de flores, por fora tem um desenho legal, uma cor legal, uma estrutura, uma estrutura arquitetônica muito bonita, né? Com desenhos, com talhas, né? Mas por dentro vocês são podres. Por dentro vocês são vermes. Estão todos podres, cheios de hipocrisias, de mentiras, né? O que Jesus fala para essas pessoas é muito pesado. E é o que nós vamos estudar nesta lição, e eu já falei no início, que a verdadeira santidade, a verdadeira vida pura, começa de dentro para fora. Não significa que será uma santidade, né, uma vida santa particularizada. Não, é uma vida santa pública, mas que essa santidade é proveniente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas e não do mero seguir algumas regras, do mero cumprir alguns protocolos, porque era isso que os fariseus e os escribas faziam. Eles não tinham vidas governadas pelo Espírito Santo. Eles viviam de práticas, né, que eram regulamentadas pela tradição, mas que não louvava a Deus e que não era fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a estarmos puros de mente e de coração para depois nós evidenciarmos isso de forma pública. O que eu estou dizendo? Nós precisamos ser primeiro limpos de dentro para fora, porque muitas vezes nós somos somente legalistas. Eu até falei isso esses dias lá na igreja, numa ministração, que nós somos especialistas em santidade pública. Nenhum de nós, pelo menos os crentes mais zelosos que eu conheço, nenhum anda por aí enchendo a cara de cachaça, se drogando, se prostituindo, roubando publicamente. Nenhum deles fazem isso. São pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas muito equilibradas, são pessoas que vão bem nos seus negócios, que fazem seus negócios de forma honesta, mas seus corações muitas vezes são cheios de ira, são cheios de adultério, de cobiça, de ódio, de raiva, são incrédulos e assim por diante. São coisas que habitam o coração. Essa semana mesmo nós tivemos numa reunião de ministério onde houve uma discussão que eu achei interessante. Um dos nossos obreiros dizendo que não suportava ouvir o nome do ministro Alexandre de Moraes, que se ele estivesse num lugar e ele estivesse animado, feliz, e falasse o nome do Alexandre de Moraes, ele perderia toda a alegria. Olha, está parecendo um sepulcro caiado, né? Por que essa ira toda? Por que esse ódio todo? Eu sei que ele tem feito coisas que desagradam os dois lados da população, né? Mas não justifica esse ódio, essa agressividade, esse descontrole tão grande.
não justifica. Definitivamente não justifica. Uma coisa é você rechaçar, repudiar condutas maléficas e até repudiar pessoas com condutas maléficas, mas se deixar controlar por esse ódio a tal ponto de perder a alegria quando estiver feliz em um momento e alguém falar do assunto, isso é inadmissível, isso já é um descontrole, isso já é uma pessoa que está precisando se converter interiormente. O texto bíblico se encontra em Mateus 15, 10 a 14. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. E nós temos também o segundo texto, né? Mateus 23, 25 a 28, que de igual modo também não vou me deter no texto. É óbvio, você vai estar lendo esses textos, eu não vou me deter por uma questão de tempo. Mas vamos lá, nossa introdução, né? Eu já tomei bastante tempo aqui nos primeiros slides, mas a lição passa muito por esse contexto, então provavelmente nós iremos andar um pouco mais rápido agora no corpo da lição. Na lição desse domingo, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Os escribas e fariseus são, por diversas vezes, confrontados por Jesus por serem hipócritas, né? Às vezes a gente lê fariseus, escribas e hipócritas, como se hipócritas fosse uma outra classe, não? Nós precisamos ler o texto corretamente, né? Fariseus, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, né? Vocês são falsos. A palavra hipócritas vem dos autores, né? Atores gregos que usavam máscaras, né? A ideia de hipócritas vem de quem usa uma máscara, quem não mostra a verdadeira face, quem não mostra a verdadeira cara, é um farsante. Essa é a ideia de hipócritas. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. Veremos que Jesus advertiu os escribas e fariseus, e a nós também, que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário. A santidade é resultado da operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A santidade é resultado da nossa submissão, da nossa entrega a Deus, e não do cumprimento de protocolos, de um excesso de legalismo. A santidade provém da ação do Espírito Santo, do domínio, do governo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Primeiro tópico, a hipocrisia dos fariseus e escribas, né? A origem dos fariseus. José defendia que o judaísmo nos tempos de Jesus estava subdividido em 3 escolas principais, né? Os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, né? Os fariseus, que não eram muito populares, mas eles estavam presentes, era um grupo grande, mas era um grupo mais elitista, né? Estava mais próximo dos sacerdotes e próximo das pessoas mais ricas. Os fariseus, que tinham apoio popular, eram o povão. Era o povão, era a massa, né? Os fariseus tinham um domínio intelectual muito grande sobre a sociedade judaica, por isso a massa os seguia. E tinha os essênios, né? O partido sacerdotal, que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Eles tinham uma vida, né, menos abastada, né, isolada, o que é bastante interessante. Se os escribas, né, e os fariseus, e com certeza também os saduceus estavam dentro desse contexto também, se eles tinham uma religiosidade vazia, baseada em legalismo, os essênios, eles cometiam outro extremo, que era o isolamento. A igreja de Cristo, ela não pode viver isolada. Ser crente e viver em santidade não é viver isolado das pessoas, não é não ter contato, não é como os essênios fizeram, ir morar no deserto longe de todo mundo. Não, ser santo é viver segundo a vontade de Deus, é viver habitado e governado pelo Espírito Santo de Deus.
A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus no século II a.C. Eles preferiam priorizar a manutenção do seu status político e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial do sistema dominante. Outra característica no farisaísmo é sua proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias dos fariseus, né? Eles eram pessoas da massa, né? Mas eram pessoas relativamente ou bastante influentes na sociedade judaica. Os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres, né? Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram conhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar a lei. Olha só que coisa interessante, né? Eles conseguiram, né, com sua capacidade de manipular, eles conseguiram enfiar na cabeça da massa judaica de que eles eram os herdeiros legítimos. Primeiro, eles conseguiram colocar na mente da população judaica, né, da população israelita, de que havia sim esses herdeiros, né? Uma coisa que definitivamente não há nenhuma evidência bíblica nem histórica para isso, mas eles conseguiram fazer com que as pessoas acreditassem que existiam esses herdeiros da autoridade de Moisés, e que esses herdeiros eram eles, para vocês verem o quanto que eles eram perspicazes e o quanto que eles eram capazes de manipular as massas. Jesus não nega a capacidade intelectual deles, inclusive afirma que, como mestres, eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda: não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, né? Isso aqui é o ponto principal. Eles adquiriram fama, respeito, né, notoriedade e até uma certa legitimidade, mas eles eram hipócritas, né? Eles colocavam pesados julgos sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei, mas eles mesmos não carregavam esses julgos porque era impossível carregar os julgos que eram impostos por eles. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos fariseus, dos escribas e fariseus, e também quanto às regras de purificação que ressaltavam uma falsa santificação à mesa. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, né? Jesus, como o sentar à mesa, as refeições sempre foram para o povo judeu um momento especial, um momento, pode dizer, quase que sagrado. Então Jesus usa esse momento para trazer o exemplo, né? Até porque eles eram muito ligados a estas cerimônias, né, antes das refeições. Então Jesus diz o seguinte: olha, vocês já pararam para pensar que quando vocês lavam o copo primeiro por dentro e depois por fora? Que nenhum de vocês, quando se lava o copo ou o prato, lava o exterior primeiro? Porque vocês sabem por que vocês não fazem isso? Não fazem porque vocês sabem que se vocês lavarem o exterior primeiro e depois lavar o interior, vocês vão sujar o exterior de novo e o exterior vai ter que ser lavado de novo. E vocês não e para não fazer dois serviços, vocês também não lavam o exterior primeiro. Então vocês lavam primeiro o interior do copo de vocês beberem, vocês lavam primeiro o interior do prato de vocês comerem, deixem limpinho, depois vocês lavam o exterior. Por que vocês não fazem isso com a vida de vocês? Por que ao invés de viver sobre preceitos e mais preceitos, sobre legalismo e mais legalismo, por que vocês não começam limpando primeiro o interior de vocês? Entregando primeiro o interior, o coração, a mente de vocês a Deus, para depois, como resultado da operação do Espírito Santo, vocês tenham vida purificada. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles de compartilhar da mesma mesa.
Por isso Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus, que no fundo, além de muito religiosos, hipócritas, eles eram preconceituosos, né? Olha, aqui leva, né, o legalismo, uma religiosidade sem a vida do Espírito. Leva ao preconceito, à violência, leva à intolerância, né? Por que muitas vezes as igrejas são rechaçadas, as igrejas são criticadas por causa de comportamentos intolerantes de muitos cristãos, né? Pela mesma razão dos fariseus, né? Jesus os condena, né, por causa de suas atitudes legalistas que estão levando eles a serem intolerantes às pessoas, porque elas não concordam ou não vivem na prática deles. Eles que eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus, viviam de aparência enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor. É essa maneira de viver santa que faz a diferença no dia a dia, né? Nós já falamos sobre isso, que a santidade, nós já até falamos isso em outras lições, que antes de tudo a santidade ela é posicional, né? Nós somos santos porque estamos em Cristo, mas ela também é progressiva porque nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento ele não passa somente pela obediência a algumas regras, que também tem seu valor, mas ele passa principalmente, esse processo passa principalmente pela operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Segundo tópico, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça, né? Isso aqui é muito importante, né? A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. A mera exterioridade da prática da santidade acaba levando à prática da injustiça. Toda pessoa que é santo estereotipicamente, né, que é santo apenas no exterior, ele é injusto. Ele é injusto porque ele pratica coisas e é intolerante com quem pratica. Ele não faz boas coisas e é intolerante com quem também não faz. Então ele é injusto justamente porque ele é o principal hipócrita, ele é o principal transgressor, mas ele não admite isso e ainda critica quem faz. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e a seus discípulos. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus vindo de Jerusalém perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. O que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. Ou seja, o que de fato estava incomodando os escribas e fariseus não era a questão higiênica, era a quebra do preceito deles. Porque era também era parte disso uma vaidade pessoal deles, de que eles haviam desenvolvido esses preceitos, nessa tradição dos anciãos, que a gente não deve confundir com a lei mosaica, né? A lei mosaica tinha seus aspectos cerimoniais, né? As leis cerimoniais, profiláticas, dietéticas, religiosas, civis e assim por diante. Tinha uma série de coisas, mas o que de fato incomodava os fariseus e os escribas era que os discípulos de Jesus e Jesus estavam infringindo o que eles haviam criado, né? A tradição deles, a tradição dos sábios deles, lá dos anciões, não tinha nada a ver com a lei, era um apêndice, né? Um agregado da lei que eles haviam criado, e eles estavam preocupados era com que os discípulos de Jesus e Jesus quebrassem essa tradição, não que eles não estavam lavando a mão, não que eles estavam ferindo algum princípio da lei. O Torá previa alguns procedimentos quanto a ritual, né? Nós temos aqui em número 5, de 1 a 4, que Deus naquela época, né, era um contexto muito particular, ordenou que Moisés tirasse do meio do povo
os leprosos, né? As mulheres no seu tempo de imundícia e assim por diante. Isso era uma questão cultural e momentânea, mas a santidade não passa por ritos, mas passa pela operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constavam na lei, mas sim na tradição dos anciões. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era acréscimos feitos pelos homens à mão de Deus. Pelos homens e não por Deus, né? Melhor dizendo. É o que eu falei, né? O título desse slide, né? desse tópico é sobre a injustiça, né? A santidade externa, a pseudo-santidade leva à injustiça. E quantas pessoas já cometeram atrocidades em nome de uma tradição, em nome de um legalismo religioso? Pessoas, inclusive, já morreram. Pessoas inocentes já foram apedrejadas e pessoas até não inocentes, mas foram apedrejadas sem ninguém ter esse direito, por mera religiosidade, né? Por apego a estruturas que são humanas e não divinas. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os seus discípulos de comerem sem lavar as mãos. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então, o mestre questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Deus. Isso aqui é muito importante, né? Enquanto os fariseus estavam preocupados com a lei moral, Jesus está com a lei cerimonial, melhor dizendo, né? Com os princípios, né? Os preceitos da tradição dos anciãos. Jesus está preocupado com a moralidade deles, com aquilo que é de bom senso, que é moral, né? Mateus 15:3 diz: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vos também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus repreendeu os fariseus e escribas, afirmando: Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus cita a lei mosaica em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe. O quinto mandamento, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. Olha só que interessante, né? Tem um mandamento, quinto mandamento, que nós devemos honrar pai e mãe. E dentro desse honrar pai e mãe, dentro da própria lei, tinha algumas questões. Por exemplo, a responsabilidade do filho para o pai e para a mãe. O filho não podia, era vinculativo, né, essa verdade. O filho não podia, né, negligenciar o cuidado dos pais até a sua morte. Os filhos, né, não podiam deixar seus pais passarem necessidade. E o que é que os escribas e fariseus estão fazendo agora? Olha só, eles estão manipulando o preceito, manipulando o mandamento. Mas, para não atenderem à necessidade material de seus pais, alegavam que o bem que possuía era corbã, isto é, oferta ao Senhor, né? Marcos 7:11 diz: Mas vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de minha corbã, isto é, oferta para o Senhor. Segundo A.T. Robertson, na obra Comentário de Mateus e Marcos, os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessas palavras para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai e da mãe. Na verdade, os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei. E havia uma responsabilidade legal dentro da lei dos 10 mandamentos, de que os filhos deveriam se responsabilizar pelos pais, inclusive, não havendo condições dos pais se sustentarem, os filhos deveriam sustentar seus pais. E para o filho que não queria honrar o pai, que estava desgostoso com o pai, que tinha alguma rixa com os pais, e não queria dar nenhum bem para o pai, ele chegava até os anciões, até os sacerdotes, e eles diziam: não, se você declarar que isso é oferta a Deus, que é corbã, então você está livre de qualquer responsabilidade financeira para com seus pais. Olha só, que coisa, né? Mas isso é uma questão da tradição.
a questão da lei era honrar pai e mãe a qualquer custo. Então, o que os anciões e os fariseus e escribas estão fazendo é, na verdade, violarem o mandamento que é santo, o mandamento que é bíblico, em nome de suas próprias tradições. Por isso, é importante nós lembrarmos, né, que uma santidade aparente acaba levando à injustiça. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que era eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância, né? Ora, por quê? Por que eles permitiam que o filho falasse que o dinheiro, o bem que era para dar por pai, agora era corban, era oferta? Porque os sacerdotes viviam do que entravam no templo. Então eles estavam meio que em conluio com os filhos, para que o filho pudesse ficar com a parte e o sacerdote ficasse com a outra parte, uma vez que o pai ia ficar sem nada, e isso seria dado uma parte lá no templo. O profeta Isaías já havia por diversas vezes reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Ele afirmou que seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estavam longe do Senhor, né? Isso, legalismo e hipocrisia. Da mesma forma também estavam os judeus na época de Jesus, como também muitos cristãos nominais de nossos dias. Essa anomalia, né? Essa doença da hipocrisia, né? Da vaidade, ela está presente, né? No meio das pessoas desde que o mundo é mundo, né? Desde que o pecado entrou no mundo. Isso aconteceu e vai continuar acontecendo por causa do pecado que habita na vida das pessoas. As pessoas serão hipócritas, serão falsas, serão gananciosas, serão, enfim, toda sorte de maldade elas serão e poderão ser enquanto o pecado estiver governando. Terceiro tópico, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cego e condutores de cego. Os fariseus e escribas se apegavam tanto às questões secundárias e irrelevantes, tradições humanas, que se privavam da observância da lei. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Isso aqui é muito importante, né? Olha só. Os fariseus e escribas se apegavam tanto a questões secundárias e irrelevantes, né, tradições humanas, que se privavam da observância da lei divina. Eu sempre digo que o legalismo, né, que é o excesso de leis, de regras, ele é muito perigoso porque ele nos obriga a gastar tempo e energia naquilo que é supérfluo, naquilo que é dispensável, naquilo que é irrelevante. Quantas pessoas que empregam energia, que empregam dinheiro, que empregam saúde para viver uma vida que ela é apenas de aparência, que ela é apenas conceitos, que ela é apenas, como diz o próprio Isaías, que ela é apenas aparência de piedade, e faz uma força, gasta uma energia terrível para manter a pose, para manter essa estrutura, mas por dentro é podridão, é podridão. Então, nós precisamos entender que nós não temos que gastar a nossa energia, o nosso tempo, com tradições, com legalismo, mas com vida piedosa de verdade, com submissão a Deus, com entrega, com obediência a Deus, com a busca da santidade pela fé em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver o Senhor. Os religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Porque o povo foi percebendo que nas palavras de Jesus tinha vida, tinha vigor. E nas palavras dos fariseus eram palavras mortas. Pedro pede que Jesus ensine.
Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldade para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava certo, pois quem quer aprender tem de perguntar e não pode se importar com a reação das pessoas. Muitas pessoas deixam de aprender por receio de perguntar e fica repetindo, né, condutas erradas de qualquer pessoa. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, o professor deve fazer isso também com seus alunos. Eu sempre falo para os meus alunos: não volte para casa com uma dúvida. Faça a pergunta. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? De acordo com a T. Robertson, no comentário Mateus e Marcos, os discípulos ainda estavam sob o encanto da perspectiva teológica dos fariseus. Por isso, a dificuldade de entender, né? O quanto que o legalismo cega as pessoas. O quanto que o legalismo é prejudicial. Então, que fique aqui uma aplicação importante para os nossos irmãos que estão ouvindo esse comentário. Procure uma vida piedosa a partir do Espírito Santo de Deus, não da observância de rituais. Procure uma vida piedosa a partir de uma submissão a Deus, de obediência à palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, de oração, de comunhão, e não de meros esforços para obedecer estatutos, regras e assim por diante. Os fariseus e escribas ouviam os ensinos de Jesus e não aprendiam, pois seus interesses pessoais e a hipocrisia impediam que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino. Já os discípulos de Jesus realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do mestre. Lembra que Jesus conta parábolas e as pessoas se escandalizam com a simplicidade da parábola? Jesus responde como? Eu conto assim, eu prego por parábolas para que os que crerem sejam salvos e os que não crerem sejam ainda mais endurecidos. E era o que os fariseus faziam. Os simples, os pecadores, eles se arrependiam, entendiam a mensagem simples e se arrependiam, enquanto isso os fariseus endureciam ainda mais o coração. É isso que a religiosidade, que a arrogância, que a soberba traz, mais endurecimento do coração. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Isso aqui é importante demais. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do coração. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Jesus diz que é do coração que provém o que contamina. Por quê? O escritor de Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Jesus diz que nós devemos também guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que provém os adultérios, as blasfêmias, ou seja, aquilo que de fato é grave, provém do nosso interior, quando ele é alimentado com aquilo que é ruim. Isso mudará quando nós nos alimentarmos de Deus. As práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam mais a tradição humana do que a palavra de Deus. Essas igrejas, né, existem muitos pastores, né, muitos líderes. Essa semana mesmo, tinha uma irmã na nossa igreja e ela veio de um outro estado aí e estava passando por aí. Tinha uma amiga dela lá que congrega com a gente na igreja. E ela então esteve por lá entre as irmãs e tinha uma irmã vestida de preto, né? Uma irmã, ela é muito elegante, então ela sempre tá com roupas bonitas. E a mulher, você sabe, né? A mulher gosta muito dessa combinação da roupa preta, dependendo do momento, né? Que as pessoas dizem que um pretinho básico, né? As mulheres dizem, minha esposa diz isso, um pretinho básico combina com qualquer situação. E a irmã vestiu um vestido preto, mas um vestido discreto, bonito. E essa irmã, né, que estava visitando, disse que ela não poderia usar preto, porque aquilo era coisa do diabo. Vê se tem cabimento um trem desse. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, que a cor da roupa é do diabo.
Eu não digo que a pessoa que use uma determinada cor, uma roupa, ou faça alguma coisa por qualquer tipo de misticismo, por qualquer tipo de crendice, aí está errado. Mas ela simplesmente se achava mais bonita dentro daquele vestido. E a outra irmã disse que ela não poderia usar porque era do diabo. Olha só que coisa absurda, né? Enquanto as pessoas se prendem a isso, elas perdem a oportunidade de viver uma verdadeira santidade, porque lhes faltará energia para isso, porque está gastando energia, tempo e disposição com aquilo que não é importante. Jesus deixa claro que a falsa santidade contamina o ser humano e não o fato de comer sem lavar as mãos. O mestre critica duramente o ritualismo hipócrita e a falsa santidade dos fariseus e escribas, né? Como já foi dito lá atrás, eles estavam muito mais preocupados com a violação do estatuto dele do que pelo higiene mesmo. Porque quando Jesus e os discípulos violavam aquilo que eles queriam, eles se sentiam ofendidos. Então, um dos pontos de tudo isso é que os fariseus e escribas estavam mergulhados em vaidades, né? E quando eram contrariados, eles reagiam muito mal. Percebam quão perigoso é a vaidade. Nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância para as tradições humanas do que a essência da palavra de Deus, né? E eu já falei sobre isso, né? Então não precisa ficar repetindo, mas gasta-se muito energia com aquilo que é legalista, supérfluo, e acaba se negligenciando o que é substancial. Então tenhamos cuidado com essa santidade, com essa pseudo-santidade externa baseada apenas em legalismo. Que a nossa santidade seja resultado de um voltar-se para Cristo, para a sua palavra, resultado da operação do Espírito Santo de Deus, resultado de uma vida de fé. Muito bem, então, né, acesse o site www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo do ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que nós temos o conteúdo das assinaturas do EBD em Foco, né, os slides de adulto e de jovem, além dos bônus, sermão em PDF, slide de escatologia, curso de teologia e cursos diversos. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.